Eletroquímica é a parte da química que ela estuda as reações químicas e eletricidade. Não? Quando a reação química gera eletricidade, nós temos o estudo das pilhas. Quando a eletricidade é que gera uma reação, nós temos a eletrólise. A pilha é um processo espontâneo, já a eletrólise é um processo não espontâneo. Para entendermos pilhas e eletrólise, temos que ver o seguinte: o processo de oxidação, que é um processo no qual ocorre perda de elétrons, e essa perda de elétrons sempre vem com aumento na carga elétrica do elemento. Por exemplo, o zinco, 0, formando zinco mais 2 elétrons, aumentou a carga, perdeu 2 elétrons, processo de oxidação. Já o processo de redução ocorre com recebimento de elétrons, e ocorre também uma diminuição na carga elétrica. Por exemplo, cobre mais 2, recebendo 2 elétrons, virando cobre 0. Eu tenho um macete do OPA, que diz que a O de oxidação, P perde elétrons, A já aumenta o NOx. Bem, para estudarmos as pilhas e eletrólise, mas principalmente as pilhas, nós temos que estudar o potencial padrão. O que é o potencial padrão? Ele mede a capacidade de perder ou receber elétrons de um átomo ou íon em relação a um eletrodo padrão. O eletrodo padrão, no caso, usado é o eletrodo de hidrogênio. O potencial padrão é simbolizado por E0 e possui valor positivo, ou seja, espontâneo, ou negativo, seja não espontâneo. Exemplo: Zn sólido virando Zn mais 2 aquoso mais 2 elétrons. Potencial de oxidação mais 0,76 volts. Então a oxidação do zinco é espontânea. Já a sua redução é não espontânea. Veja, zinco mais 2 aquoso mais 2 elétrons formando zinco 0. Potencial de redução menos 0,76. Tabela dos potenciais padrão segue a seguir. Bom, para estudarmos melhor a pilha, vamos analisar a pilha de Daniel, onde são dados dois potenciais. Primeiro, zinco 0 sólido formando zinco mais 2 aquoso mais 2 elétrons. Potencial de oxidação, mais 0,76 volts. Cobre, segundo potencial, cobre 0, sólido, formando cobre mais 2 aquoso, mais 2 elétrons. Potencial de oxidação, menos 0,34. Numa pilha, um elemento tem que oxidar e o outro elemento obrigatoriamente tem que reduzir. Então, o que eu faço? Eu mantenho o potencial maior e inverto o menor. Mantendo o maior, que é o do zinco, eu vou ter zinco 0, formando zinco mais 2 aquoso, mais 2 mol de elétrons, potencial de oxidação, mais 0,76. Semi-reação de oxidação. Pega o cobre mais 2 aquoso, recebe 2 elétrons, forma cobre 0. Eu inverti essa equação, tenho agora um potencial padrão de redução de mais 0,34, e essa é chamada de semi-reação de redução. Somando as duas semi-reações, e eu posso somá-las quando eu igualo o número de elétrons, ali já estão iguais, eu vou ter a equação geral zinco 0, formando cobre mais 2, mais zinco mais 2, mais cobre 0. E o potencial padrão é a soma dos dois, 1,10 volts. O esquema da pilha ou representação dela seria zinco barra zinco mais 2, 1 molar 25 graus, barra cobre mais 2, cobre 0. Primeiro eu escrevo o elemento que oxida, depois o que reduz. Desenhando o esquema da pilha, nós teríamos dois recipientes, um contendo zinco, uma lâmina de zinco, outro contendo uma lâmina de cobre, uma ponte salina ligando as duas soluções, uma solução de sulfato de zinco, que forma Zn mais 2 SO4 menos 2, e outra de sulfato de cobre, que forma cobre mais 2 e SO4 menos 2. Os elétrons fluem sempre de quem oxida, ou seja, do zinco, que tem polo negativo, é chamado de ânodo, e os elétrons chegam em quem reduz, no caso o polo positivo, que é o cobre, e ele é chamado de cátodo. O eletrodo que oxida tem sua massa diminuindo, no caso do zinco, e a concentração dos seus íons aumentando, pois o zinco que está na lâmina vira zinco mais 2 e vai para a solução. Quem reduz, no caso o cobre, tem sua lâmina aumentada, então a massa do cobre aumenta, e a concentração dos seus íons cobre mais 2 diminui, pois esses íons cobre mais 2 grudam na lâmina de cobre, assim aumentando a sua massa. Então a concentração dos íons cobre mais 2 acaba diminuindo. A função da ponte salina é de transportar íons, a fim de manter o equilíbrio iônico nas soluções. E a função do fio que liga as duas placas é conduzir os elétrons, ou seja, formar uma DDP, uma corrente elétrica. Esse é o princípio da pilha de Daniel, que rege todas as pilhas.